A luz inundou a visão de Adrian, desbotando tudo em branco. Não havia som, nem forma, apenas a pressão em seu peito e a leve sensação de queda. Então ar. Ar frio e cortante. Ele arfou, os olhos se abrindo de repente. Estava deitado no chão. O zumbido dos servidores havia desaparecido. A câmara estava silenciosa. As luzes acima piscavam fracamente, banhando o ambiente com um brilho doentio. Por um momento, ele não conseguiu se mover. Seus membros pareciam pesados, como se a gravidade tivesse dobrado. Lentamente, empurrou-se para cima, piscando até os olhos se ajustarem. A cápsula no centro da sala estava aberta. Vazia. O coração de Adrian batia forte nos ouvidos. Cambaleou até ela, passando a mão pela borda de vidro. O interior estava frio, mas seco. Nenhum sinal do outro homem sem fios, sem eletrodos. Apenas a marca tênue de onde alguém havia estado deitado. Lena? Ele chamou. Sem resposta. A porta onde ela estivera agora estava vazia, o corredor além engolido pela sombra. Ele girou lentamente, tentando controlar a respiração. Algo estava errado. O silêncio era profundo demais, como se o mundo estivesse prendendo o fôlego. Então um leve zumbido rompeu. Ele se virou para os monitores. Um deles havia voltado à vida, oscilando entre estática e uma imagem, seu apartamento novamente. Mas a transmissão era diferente desta vez. A câmera estava angulada para baixo, próxima ao chão, como se alguém a tivesse deixado cair. Ele podia ver seu próprio sofá, a caneca meio cheia e ali, perto da janela, uma figura. Ele se aproximou. O homem parecia exatamente com ele, mas mais velho, abatido, cansado. Estava parado, encarando o vidro, a mão pressionada contra ele. Do lado de fora, movimentos borrados passavam, pessoas andando, carros passando, mas ninguém parecia notá-lo. Então a imagem mudou. A câmera girou, revelando algo impossível. Havia um segundo Adrian na mesma sala, sentado no sofá, cabeça entre as mãos. O que estava em pé se aproximou, inclinou-se, sussurrou algo inaudível e então a transmissão congelou. Adrian sentiu o estômago revirar. Bateu com a mão na lateral do monitor. O que é isso? A estática voltou, mais alta agora, enchendo o ar com um chiado agudo. Então outro monitor acendeu. E outro. Dezenas deles, um por um, todos exibindo fragmentos de sua vida, ele caminhando pela cidade, esperando na fila de um café, sentado sozinho em seu apartamento, mas cada transmissão levemente atrasada, como se a realidade estivesse ficando para trás. Ele girou lentamente, horrorizado. Cada tela mostrava ele de um ângulo diferente, em um momento diferente. Em algumas, parecia confuso. Em outras, apavorado. Em uma, olhava diretamente para a câmera, os lábios formando palavras que ele não conseguia ouvir. Finalmente, todas as telas se sincronizaram. Todas as versões dele, em uníssono, levantaram uma mão e apontaram para algo atrás dele. Adrian se virou. A cápsula de vidro não estava mais vazia. Dentro, alguém estava de pé. Era Lena. Ela parecia diferente agora, expressão calma, distante. Encontrou seu olhar através do vidro. Seus lábios se moveram, formando seu nome, mas nenhum som saiu. Ele correu até a cápsula, batendo na superfície. Lena! O que está acontecendo? Um zumbido baixo começou novamente. O chão vibrava. Os servidores acenderam, um por um. Texto rolava no monitor central. Realinhamento cognitivo iniciado. Não, não, pare! Ele gritou. Socou o console, procurando qualquer botão, qualquer interruptor, mas a interface havia mudado. As opções desapareciam. Ele se virou para a cápsula. O rosto de Lena estava se desfazendo, o contorno borrando nas bordas como uma figura dissolvendo-se em névoa. Lena! O zumbido se intensificou, tornando-se um pulso ressonante que preenchia seu crânio. Ele cambaleou para trás, segurando a cabeça enquanto a sala se fragmentava. As paredes tremiam, curvando-se para dentro. O ar ondulava como água perturbada por uma corrente invisível. Ele piscou e se viu de pé em seu apartamento. O silêncio repentino era sufocante. Tudo estava exatamente como deveria. O sofá. A mesa de centro. A caneca. O leve zumbido da geladeira. Ficou imóvel por vários segundos, esperando que a ilusão se quebrasse. Mas nada aconteceu. Estava em casa. Os sons da cidade do lado de fora filtravam-se suavemente pela janela. Ele se virou, incrédulo.
Na mesa, seu telefone estava onde o havia deixado. A tela piscou, 2h13 da manhã. Teria sido tudo um sonho? Seus joelhos estavam fracos. Afundou na cadeira, pressionando as palmas contra os olhos. A memória do laboratório, da cápsula, da voz de Lena, tudo parecia fragmentos de outro mundo. Ele abriu os olhos novamente. Uma luz azul suave brilhava do outro lado do quarto. Franziu a testa. A luz vinha do espelho acima da cômoda. Não era reflexo de nada no quarto, era interna, pulsando suavemente como um batimento cardíaco. Ele se levantou, aproximando-se. A superfície do espelho ondulava, levemente a princípio, depois mais visivelmente, como se o vidro fosse líquido. Seu reflexo borrava. Por um segundo, viu apenas luz e então, lentamente, uma figura começou a tomar forma. Era ele. Mas essa versão parecia calma, controlada, quase serena. A respiração de Adrian parou. O outro sorriu levemente e levantou a mão, espelhando o gesto. Então o reflexo falou, sua voz distante, em camadas, ecoando suavemente dentro da mente de Adrian. Você fez bem, disse. Adrian recuou. Quem é você? Sou o que restou, o reflexo disse suavemente. O sistema está completo. Estamos estáveis agora. O que sistema? Do que está falando? Você não precisa entender. Já acabou. Acabou. A voz de Adrian se elevou. Eu acabei de ver você, não? Ele naquela câmara. Eu vi Lena. Ela está segura, o reflexo interrompeu gentilmente. Você está seguro. Ele balançou a cabeça. Não. Isso não é real. O reflexo inclinou a cabeça, estudando com uma calma perturbadora. Foi o que ele disse também. O que quem? O que veio antes de você? Um arrepio percorreu Adrian. Antes de mim. O reflexo se aproximou do vidro, o rosto quase se fundindo ao dele. Já estivemos aqui antes, Adrian. Várias vezes. Cada vez que um de nós acorda, outro dorme. Cada vez que alguém tenta sair, outro fica. O coração de Adrian acelerou. Então o que sou agora? O sonhador, o reflexo sorriu levemente. E então desapareceu. O espelho escureceu, mostrando apenas seu rosto pálido e abalado. Ele ficou ali, tremendo, por horas. O silêncio pesava como um fardo. Eventualmente, virou-se e foi até a janela. A cidade se estendia diante dele, suas luzes cintilando através da névoa. Parecia real o suficiente, carros se movendo, pessoas andando, o pulso suave de letreiros de neon à distância. Mas algo no ar parecia errado, como se o mundo estivesse tensionado demais, seu ritmo ligeiramente fora de compasso. Ele tocou o vidro. Estava frio. Encostou a testa contra ele e fechou os olhos. E então ouviu uma batida suave e rítmica. Abriu os olhos. Do lado de fora da janela, através da névoa, uma figura estava no telhado oposto, meio escondida pela sombra. A figura levantou a mão e bateu algo contra o vidro da própria janela. Toque, toque, toque. A respiração de Adrian embaçou o vidro. Ele se inclinou, apertando os olhos. A figura se moveu levemente para a luz. Era ele. Mais velho, mais magro, olhos vazios. O outro Adrian levantou a mão e apontou para baixo, para a rua. Adrian seguiu o gesto. Ali, sob a luz de um poste, estava Lena. Ela olhou para cima, a expressão indecifrável. Então se virou e começou a se afastar. A mão de Adrian pressionou mais forte contra o vidro. Queria chamá-la, impedi-la, mas nenhum som saiu. A névoa engrossou, engolindo sua silhueta. Quando olhou para o telhado, o outro Adrian havia desaparecido. As luzes da cidade piscaram uma vez, como o último suspiro de uma máquina antiga, e então se estabilizaram. Adrian deu um passo para trás, respirando com dificuldade. Virou-se lentamente ao redor do cômodo, examinando cada canto, cada sombra. Tudo estava imóvel. Sobre a mesa, a tela do laptop acendeu. Linhas de texto rolaram pela tela, embora ele não a tivesse tocado. Deslocamento de atraso. 0h00. Sincronização concluída. Modo de observação, passivo. Ele encarou as palavras até que elas desaparecessem. A tela ficou preta novamente. Em algum lugar, fracamente, o som de água pingando ecoou. Impossível, em seu apartamento, mas inconfundível. Ele olhou para a cozinha. Uma única gota caiu da torneira,
atingindo a pia com um som metálico. Outra caiu em seguida. E outra. Então, silêncio. Adrian fechou os olhos, expirando lentamente. Por um instante, ele pensou ter sentido o chão se mover sob seus pés. Não um tremor, mas algo mais sutil, como a sensação de estar sendo observado de dentro da própria pele. Abriu os olhos novamente. O quarto estava igual. A caneca ainda estava sobre a mesa. O ar ainda vibrava levemente com o som da cidade lá fora. Mas no chão, perto da porta, havia um pequeno objeto, um pendrive, idêntico aos outros. Ele se abaixou, pegou e o virou na mão. Estava quente. Quando olhou para cima novamente, o espelho acima da cômoda cintilou levemente, como se algo do outro lado tivesse acabado de se mover. Ele esperou, prendendo a respiração. Nada. Colocou o pendrive de volta no chão, caminhou até a janela e encarou a névoa até que seu reflexo se fundisse com a escuridão. Então, suavemente, quase imperceptivelmente, uma voz sussurrou de algum lugar no meio do silêncio. Atraso confirmado. E as luzes se apagaram.